O vento gelado de junho cortava as ruas de Poços de Caldas como uma lâmina afiada, levando consigo os últimos aromas de quentão e pipoca doce que ainda pairavam no ar da noite. Beatriz puxou o casaco mais apertado contra o corpo enquanto caminhava apressada pela rua direita, suas chaves da biblioteca comunitária tilintando no bolso a cada passo. Aos 45 anos, ela havia aprendido a andar com determinação, mesmo quando o coração pesava como chumbo no peito. A festa junina da igreja havia terminado há 1 hora, mas Beatriz ficara até mais tarde organizando os livros doados durante o evento. Era sempre assim nos últimos 5 anos, desde que assumira a coordenação da pequena biblioteca do bairro Vila Togni. O trabalho a consumia de uma forma que ela sabia não ser completamente saudável, mas preenchia o vazio que se instalara em sua vida depois que descobrira que as pessoas em quem mais confiava podiam simplesmente desaparecer quando ela mais precisava delas. As ruas desertas ecoavam seus passos solitários. Algumas casas ainda exibiam bandeirinhas coloridas penduradas nas janelas, e de uma ou outra residência escapava o som abafado de algum acordeão tocando uma última valsa para os retardatários. Beatriz sorriu tristemente. Sempre gostara das festas juninas, da sensação de comunidade que elas traziam, mas há anos participava apenas como organizadora, nunca como alguém que realmente se permitia celebrar. Foi então que viu as luzes de emergência piscando no meio da rua. Um carro preto, modelo que ela não conseguiu identificar na escuridão, estava parado de forma estranha, ligeiramente inclinado como se o motorista tivesse perdido o controle. As luzes amarelas piscavam em um ritmo hipnotizante contra a neblina fina que começava a se formar. Beatriz hesitou por um momento. Sua mãe sempre dizia para não se meter em confusões, especialmente à noite e sozinha. Mas algo mais forte que a prudência a impulsionava para a frente. Aproximou-se devagar, os passos agora mais cautelosos. Através do para-brisa embaçado, conseguiu distinguir a silhueta de um homem apoiando a cabeça no volante. Por um instante terrível, pensou que ele pudesse estar ferido, mas então o viu se mexer, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de pura exaustão. Bateu levemente no vidro da janela do motorista. O homem levantou a cabeça, assustado. Mesmo na penumbra, Beatriz pôde ver que ele era jovem, talvez uns 10 anos mais novo que ela, com cabelos escuros ligeiramente desalinhados e olhos que pareciam carregar o peso do mundo. Ele hesitou antes de abaixar o vidro, e quando o fez, ela percebeu que suas roupas eram impecáveis, o tipo de terno que custava mais do que ela ganhava em 2 meses. "Está tudo bem?" perguntou Beatriz, curvando-se ligeiramente para ficar na altura da janela. Ele a olhou com uma expressão que misturava surpresa e algo que ela não conseguiu identificar de imediato. Cansaço, talvez. Ou alívio. Ele começou, a voz rouca, como se não tivesse falado com ninguém há horas. O carro quebrou. Ou melhor, eu acho que quebrei o carro. Beatriz franzira a testa. Como assim, você acha? Um sorriso amargo brincou nos lábios dele. Não sei muito bem como explicar. Estava dirigindo e de repente parei aqui. Não consigo mais continuar. Havia algo na forma como ele disse aquelas palavras que fez o coração de Beatriz se apertar. Não era apenas sobre o carro, ela podia sentir. Era sobre algo muito maior, muito mais profundo. "Quer que eu dê uma olhada?" ofereceu-se ela, surpreendendo a si mesma. "Não entendo muito de carros, mas às vezes é só alguma coisa simples." Ele a estudou por um longo momento, como se tentasse decifrar se ela era real ou apenas uma alucinação de sua mente cansada. "Você não tem medo de mim?" perguntou ele baixinho. A pergunta a pegou de surpresa. Por que eu teria? Não sei. Mulher sozinha, noite fria, homem estranho. Ele gesticulou vagamente. Parece cenário de filme de terror. Beatriz deu uma risadinha genuína. Olha, se você quisesse me fazer mal, provavelmente não estaria aí parado esperando que eu me aproximasse. E além do mais, ela fez uma pausa avaliando-o com o olhar. Você tem cara de quem está muito mais assustado do que eu. Dessa vez, o sorriso dele foi real, transformando completamente sua expressão. Você tem razão. Eu estou apavorado. Então vamos ver o que está acontecendo.
Ele saiu do carro e Beatriz notou que ele era alto, mais alto do que havia imaginado. Movia-se com uma elegância natural, mas havia uma tensão em seus ombros que sugeria que ele carregava fardos invisíveis. Juntos eles levantaram o capô do carro. O motor estava completamente frio, como se tivesse sido desligado há muito tempo. "Quando foi a última vez que você olhou o combustível?" perguntou Beatriz, tentando não rir. Ele piscou algumas vezes, depois olhou para o painel. O ponteiro da gasolina estava marcando 0. "Ah!" A única palavra que conseguiu pronunciar, seguida de uma risada constrangida. "Que idiota!" "Acontece com todo mundo", disse Beatriz gentilmente. "Quando foi a última vez que você comeu alguma coisa?" A pergunta o surpreendeu. "Como é que você... Porque você tem aquela cara de quem está funcionando no piloto automático há tanto tempo que esqueceu das necessidades básicas. Combustível para o carro, comida para o corpo. Aposto que nem lembrava que precisava de gasolina." Ele a olhou com uma expressão de espanto genuíno. "Você está certa. Eu... não consigo nem lembrar da última vez que parei para comer algo decente." Beatriz olhou ao redor. A cidade estava praticamente deserta, mas ela conhecia Poços de Caldas como a palma da mão. A padaria do seu Miguel abre às 5 da manhã para fazer os pães frescos. São 3 horas agora. E tem um posto de gasolina aberto na rodovia, uns 15 minutos de caminhada daqui. Ela hesitou, depois decidiu se arriscar. "Ou você pode vir comigo tomar um café quente. Moro ali perto, e tenho certeza de que você precisa de algo na barriga antes de sair dirigindo por aí." Ele ficou em silêncio por tanto tempo que Beatriz começou a se arrepender da oferta. Era loucura, realmente. Ela não conhecia aquele homem, não sabia nada sobre ele exceto que dirigia um carro caro e parecia estar passando pelo pior dia de sua vida. "Por que você faria isso?" perguntou ele finalmente. "Porque..." Beatriz buscou as palavras certas. Como explicar que via nele algo familiar, um tipo de dor que reconhecia? Como dizer que, apesar de todos os seus medos e desconfianças, ainda acreditava que, às vezes, as pessoas apareciam em nossas vidas exatamente quando mais precisávamos delas? Porque, às vezes, a gente precisa de alguém para lembrar que o mundo ainda tem gente boa. Ele fechou os olhos por um momento, e quando os abriu novamente, Beatriz viu que eles estavam brilhando. "Eu aceitaria esse café", disse ele, a voz embargada. "Mas primeiro deixe eu me apresentar. Eu sou Rafael." "Beatriz." Eles se olharam por um instante que pareceu durar uma eternidade, como se algo invisível, mas muito real, tivesse se conectado entre eles. Então Beatriz sorriu. "Vamos então, Rafael. Vamos aquecer você antes que vire um picolé." Enquanto caminhavam pela rua silenciosa em direção à casa dela, Beatriz não conseguia deixar de pensar que aquela noite havia mudado alguma coisa fundamental em sua vida. Ela não sabia ainda o quê, mas podia sentir a mudança no ar, como se o vento frio de junho tivesse trazido mais do que apenas o aroma das festividades. Havia trazido possibilidades. Rafael caminhava ao seu lado em silêncio, mas era um silêncio confortável, não constrangedor. De vez em quando ele olhava para ela com uma expressão que ela não conseguia decifrar completamente, mas que a fazia sentir uma estranha sensação de que estava sendo vista, realmente vista, talvez pela primeira vez em anos. "Você trabalha com livros", disse ele de repente, quando passaram em frente à biblioteca. Beatriz olhou para ele surpresa. "Como você sabe?" "O cheiro", ele explicou sorrindo timidamente. "Você cheira a papel e tinta fresca. É agradável." "Eu coordeno a biblioteca comunitária", ela disse, sentindo-se estranhamente orgulhosa ao falar sobre seu trabalho para ele. "Não é muito, mas a gente tenta fazer a diferença na vida das pessoas do bairro." "Deve ser gratificante", disse Rafael, mas havia algo na sua voz que sugeria que ele não tinha muita experiência com trabalhos gratificantes. "É sim. Difícil às vezes, porque os recursos são poucos e a demanda é grande, mas..." Ela deu de ombros. "Vale a pena quando você vê uma criança descobrindo o prazer da leitura, ou um adulto aprendendo a escrever o próprio nome." Rafael parou de andar. Beatriz se virou para olhá-lo e viu que ele estava olhando para ela com uma intensidade que a fez corar. "Desculpa", disse ele, percebendo que ela havia notado seu olhar. "É que..."
Faz muito tempo que eu não converso com alguém que fala sobre o trabalho dessa forma. Como assim? Com paixão, com propósito. Ele recomeçou a andar, as mãos enfiadas nos bolsos. A maioria das pessoas que eu conheço fala sobre trabalho como se fosse uma guerra que precisa ser vencida, ou como se fosse apenas uma forma de conseguir outras coisas. Beatriz assentiu, compreendendo mais do que ele imaginava. Já passei por isso também. Trabalhos que me sugavam a alma e não davam nada em troca além de dinheiro para pagar as contas. E como você saiu disso? A pergunta era simples, mas a resposta era complexa. Como explicar que havia sido a dor que a levara até a biblioteca? Como contar que começara como voluntária depois que sua vida desmoronara, apenas para ter algo que a tirasse da cama de manhã, e que aos poucos descobrira que cuidar dos livros e das pessoas era como cuidar de si mesma? Acho que a vida me empurrou na direção certa, disse ela finalmente. Às vezes a gente não escolhe as mudanças, elas escolhem a gente. Rafael parou novamente, dessa vez em frente a uma casa pequena e aconchegante, com uma varanda iluminada por uma luz amarela e vasos de plantas nas janelas. Esta é a sua casa? É. Beatriz subiu os degraus da varanda e procurou as chaves na bolsa. Não é muito, mas é minha. É perfeita, disse Rafael, e havia tanta sinceridade em sua voz que Beatriz parou de procurar as chaves por um momento para olhá-lo. Você está bem? Perguntou ela, preocupada. Havia algo na expressão dele, uma vulnerabilidade que a fazia querer protegê-lo, apesar de mal conhecê-lo. Acho que não, ele admitiu baixinho. Acho que não estou bem há muito tempo. Beatriz sentiu o coração se apertar. Abriu a porta e fez um gesto para que ele entrasse. Então vamos com calma. Um passo de cada vez. Quando Rafael entrou em sua casa, Beatriz teve a sensação de que estava deixando entrar muito mais do que um estranho precisando de ajuda. Estava deixando entrar a possibilidade de mudança, de conexão, de algo que havia esquecido como se sentia. E pela primeira vez em muito tempo, em vez de medo, ela sentiu esperança. O aroma de café coado encheu a pequena cozinha de Beatriz enquanto ela mexia açúcar na xícara de Rafael. 2 semanas haviam se passado desde aquela noite fria de junho, e ele havia se tornado uma presença constante em sua vida, aparecendo na biblioteca todas as tardes como um ritual sagrado que nenhum dos dois ousava quebrar. Mais açúcar? Perguntou ela, observando como ele segurava a xícara entre as mãos como se fosse um talismã. Está perfeito, Rafael respondeu, mas seus olhos não estavam na xícara. Estavam fixos nela, com aquela intensidade que a fazia sentir borboletas no estômago. Tudo o que você faz fica perfeito. Beatriz corou e se virou para arrumar os livros que havia trazido para casa. Nos últimos dias, Rafael havia demonstrado uma curiosidade insaciável pela literatura, fazendo perguntas que a surpreendiam pela profundidade e sensibilidade. Ele não era apenas um homem bonito com roupas caras, havia descoberto. Havia uma mente brilhante por trás daqueles olhos escuros, uma alma que parecia estar sedenta por algo que ela não conseguia identificar completamente. Beatriz, disse Rafael, pousando a xícara na mesa pequena. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você nunca pergunta o que eu faço da vida? A pergunta a pegou de surpresa. Era verdade. Ela nunca havia perguntado. Nos últimos 15 dias, eles haviam conversado sobre livros, sobre a cidade, sobre os sonhos dela para a biblioteca, sobre filosofia e poesia. Mas sempre que a conversa se aproximava da vida pessoal dele, ela instintivamente mudava de assunto. Não sei, admitiu ela, sentando-se na cadeira ao lado da dele. Acho que tenho medo de quebrar a magia. Que magia? Beatriz suspirou, brincando com a alça de sua própria xícara. A magia de te conhecer aos poucos, sem rótulos ou preconceitos. Quando você me conta sobre o seu trabalho, isso me coloca em uma caixa na sua mente. E quando você me conta sobre o seu, isso pode me colocar em uma caixa na minha mente também. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras dela. E se eu te disser que não quero mais caixas na minha vida? Disse ele finalmente. Se eu te disser que estar aqui contigo, conversando sobre Machado de Assis enquanto tomamos café caseiro, é a primeira vez que me sinto real em anos. O coração de Beatriz disparou. Havia tanta vulnerabilidade naquelas palavras
que ela teve vontade de estender a mão e tocar o rosto dele, mas algo a impedia. O medo, talvez, ou a lembrança de outras vezes em que havia se permitido confiar e acabara decepcionada. "Rafael", começou ela, mas foi interrompida pela campainha da porta. Os dois se entreolharam, surpresos. Beatriz não estava esperando ninguém, especialmente não às 6 da tarde de uma quarta-feira. "Deve ser minha mãe", disse ela, levantando-se. Ela tem a mania de aparecer sem avisar. Mas quando abriu a porta, encontrou Carmen, sua melhor amiga desde a infância, com uma expressão que misturava curiosidade e preocupação. "Oi, Bia", disse Carmen, espiando por cima do ombro de Beatriz. "Vim te devolver o livro que você me emprestou. E... Nossa, você tem visita. Carmen, este é Rafael. Rafael, esta é Carmen, minha melhor amiga." Rafael se levantou educadamente e estendeu a mão para Carmen, que a aceitou com um sorriso que não chegou aos olhos. "Prazer, Rafael. E que sotaque interessante você tem. Não é daqui de Poços, é?" "Não", Rafael respondeu, parecendo ligeiramente desconfortável. "Sou de São Paulo." "Ah, paulista!" Carmen exclamou, como se isso explicasse tudo. "E o que te trouxe para nossa cidadezinha?" Beatriz sentiu a tensão no ar e rapidamente se meteu na conversa. "Rafael está visitando a região, por trabalho." Carmen arqueou uma sobrancelha. "Que tipo de trabalho?" "Carmen", Beatriz começou em tom de aviso. "Tudo bem, Beatriz", Rafael interrompeu gentilmente. "Eu trabalho com negócios, investimentos." Era uma resposta vaga, e Beatriz viu que Carmen notou isso. Sua amiga sempre tivera um radar apurado para inconsistências, uma qualidade que às vezes era útil e outras vezes era simplesmente irritante. "Que interessante", disse Carmen, mas seu tom sugeria o oposto. "E você está hospedado onde? No hotel da Praça Central?" "Carmen", Beatriz disse mais firmemente dessa vez, "você não veio aqui para fazer um interrogatório." "Claro que não", Carmen sorriu, mas Beatriz a conhecia bem demais para não perceber a determinação em seus olhos. "Só vim devolver o livro mesmo." Ela entregou o livro para Beatriz e beijou sua bochecha. "Te ligo depois, tá? Foi um prazer te conhecer, Rafael." Depois que Carmen saiu, um silêncio constrangido se instalou na cozinha. Rafael voltou a sentar, mas Beatriz percebeu que ele estava diferente, mais fechado. "Desculpa por isso", disse ela. "Carmen é super protetiva comigo. Às vezes exagera." "Ela está certa em ser protetiva", disse Rafael baixinho. "Você é especial demais para não ter pessoas que se preocupam com você." "Rafael", Beatriz sentou-se novamente, desta vez mais perto dele. "O que você não está me contando?" Ele a olhou nos olhos, e ela viu uma luta interna acontecendo ali, como se ele estivesse decidindo entre duas versões de si mesmo. "Tenho medo de que você mude comigo se souber a verdade", admitiu ele. "E eu tenho medo de me abrir para alguém que não está sendo completamente honesto comigo", ela respondeu, com uma franqueza que a surpreendeu. Eles se olharam por um longo momento. Finalmente, Rafael suspirou. "Eu tenho dinheiro, Beatriz. Muito dinheiro. E com dinheiro vem uma série de complicações que eu não queria trazer para perto de você." "Que tipo de complicações?" "Pessoas que se aproximam por interesse, família que acha que tem direito sobre minhas escolhas. Expectativas sociais que não fazem sentido para mim." Ele pausou. "E ex-noivas que acham que podem voltar quando querem." Beatriz sentiu um aperto no peito ao ouvir a última parte. "Ex-noiva? Foi há 2 anos. Nós éramos do mesmo meio social. Nossos pais sempre quiseram que ficássemos juntos. Era conveniente para todo mundo, exceto para nós." Rafael passou a mão pelos cabelos. "Ela viajou para trabalhar na Europa, e eu pensei que era o fim. Mas ela volta na próxima semana." O silêncio que se seguiu foi carregado de emoções não ditas. Beatriz se levantou e começou a recolher as xícaras, precisando de alguma coisa para fazer com as mãos. "E o que isso significa para você?" perguntou ela, tentando manter a voz neutra. "Para mim, nada. O que eu sentia por ela morreu há muito tempo." Rafael se levantou também, aproximando-se dela. "Beatriz, olha para mim." Ela se virou e ele colocou as mãos suavemente em seus braços.
O que eu sinto por você é diferente de tudo que já senti na vida. É real. É. Ele buscou as palavras certas. É como se você tivesse me lembrado de quem eu realmente sou, por baixo de todas as expectativas e obrigações. Beatriz sentiu os olhos se enchendo de lágrimas. Rafael, eu sei que é muito cedo. Sei que mal nos conhecemos. Mas eu preciso que você saiba que o que acontece entre nós não tem nada a ver com minha vida anterior. Você não é um capricho ou uma distração. Você é... O quê? Você é minha chance de recomeçar de verdade. Dessa vez, Beatriz não resistiu. Estendeu a mão e tocou o rosto dele, sentindo a barba por fazer áspera contra sua palma. Eu também sinto alguma coisa, sussurrou ela. Algo que me assusta e me emociona ao mesmo tempo. Rafael fechou os olhos e se inclinou para o toque dela. Então me dá uma chance? Deixa eu te mostrar que posso ser o homem que você merece? E a ex-noiva? Vai descobrir que eu mudei, que encontrei algo muito melhor do que uma conveniência social. Eles estavam tão próximos agora que Beatriz podia sentir o calor do corpo dele. Seus corações batiam em sincronia e ela teve a certeza de que estava prestes a dar um salto que mudaria sua vida para sempre. Há uma coisa que você precisa saber sobre mim também, disse ela, baixinho. O quê? Eu já fui casada, e quando meu marido descobriu que eu não podia ter filhos, ele me deixou, por uma mulher mais jovem que podia dar a ele a família que eu não conseguia. A mão de Rafael subiu para cobrir a dela, que ainda estava em seu rosto. Isso não muda nada do que eu sinto por você, disse ele, com uma convicção que a fez acreditar. Nada. Como você pode ter tanta certeza? Porque nos últimos 15 dias, você me ensinou que família não é só sobre sangue ou filhos. É sobre escolher estar com alguém todos os dias. É sobre café feito com carinho, conversas que fazem o tempo parar e a sensação de que finalmente encontrei meu lugar no mundo. Dessa vez foi Beatriz quem se inclinou para a frente, tocando a testa na dele. Eu tenho tanto medo, confessou ela. Eu também. Mas talvez possamos ter medo juntos. E ali, na pequena cozinha iluminada pela luz quente do final de tarde, eles se beijaram pela primeira vez. Foi um beijo suave, hesitante no início, mas que foi ganhando intensidade conforme eles se permitiam sentir a conexão que havia sido construída dia após dia, conversa após conversa, olhar após olhar. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isso mudou tudo, disse Rafael. Eu espero que sim, respondeu Beatriz, sorrindo pela primeira vez com verdadeira felicidade em muito tempo. Do lado de fora, o sol se punha sobre poços de Caldas, pintando o céu de tons dourados que entravam pela janela e envolviam os dois em uma luz mágica. Era como se o universo estivesse abençoando aquele momento, aquele novo começo que nenhum dos dois havia ousado esperar. Mas enquanto eles se perdiam no momento, nenhum deles percebeu a figura de Carmen parada do outro lado da rua, observando a cena pela janela com uma expressão que misturava preocupação e algo que parecia muito com inveja. Ela pegou o celular e digitou algo rapidamente. Depois guardou o aparelho e se afastou, deixando para trás apenas a sensação de que as coisas estavam prestes a ficar muito mais complicadas. Maio chegou com suas manhãs frescas e o perfume das flores de inverno que Beatriz tanto amava. 3 meses haviam se passado desde o primeiro encontro com Rafael, e ele havia se tornado uma parte tão natural de sua rotina que ela às vezes se pegava esquecendo como era a vida antes dele aparecer. Todas as tardes, ele chegava à biblioteca exatamente às 4 horas, sempre com um sorriso que a fazia sentir como se fosse a pessoa mais importante do mundo. Beatriz, você tem certeza de que não está sonhando muito alto com essa campanha? Perguntou Carmen, ajudando a organizar os folhetos que anunciavam as aulas de alfabetização para adultos. Sua voz carregava aquele tom de preocupação mal disfarçada que havia se tornado constante nas últimas semanas. Carmen, são apenas 10 vagas, Beatriz respondeu, tentando manter a paciência. E você viu quantas pessoas se inscreveram. Tem gente de 60, 70 anos que nunca teve a oportunidade de aprender a ler e escrever direito. Mas quem vai pagar os materiais, os livros didáticos, os certificados? Carmen insistiu, colocando os folhetos em uma pilha meticulosamente organizada.
Você sabe que o orçamento da biblioteca mal cobre as despesas básicas. Beatriz suspirou. Era verdade que os recursos eram limitados, mas ela havia economizado cada centavo de seu salário nos últimos 2 meses para tornar aquele projeto possível. A ideia havia surgido no Dia Internacional da Mulher, quando Dona Conceição, uma senhora de 62 anos que frequentava a biblioteca para ouvir as histórias que Beatriz lia em voz alta, havia confessado entre lágrimas que sonhava em conseguir ler uma carta que seu falecido marido havia escrito para ela antes de partir. "A gente dá um jeito", disse Beatriz com mais convicção do que realmente sentia. Sempre deu. Com a ajuda de quem? Uma voz masculina familiar ecoou pela biblioteca. Beatriz se virou e viu Rafael se aproximando, carregando 2 xícaras de café e um saco de papel que ela reconheceu como sendo da confeitaria da Dona Marina. "Oi", disse ela, sentindo o coração acelerar como sempre acontecia quando o via. "Chegou cedo hoje." "Terminei as reuniões mais cedo", Rafael respondeu, entregando uma das xícaras para ela e beijando delicadamente sua bochecha. O gesto havia se tornado natural entre eles, mas ainda fazia Beatriz se sentir especial toda vez. "Que reuniões?", perguntou Carmen, com aquela curiosidade afiada que sempre deixava Beatriz desconfortável. Rafael hesitou por uma fração de segundo antes de responder. "Reuniões de trabalho. Coisas chatas de escritório." "Rafael", Beatriz interrompeu rapidamente, "a Carmen estava me ajudando a organizar a campanha de alfabetização que vai começar na próxima semana." Os olhos de Rafael se iluminaram. "A campanha que você estava planejando? Que maravilha!" Mas a Beatriz está sendo muito otimista", disse Carmen. "Não tem dinheiro para nada e mesmo assim quer dar aulas de graça para 10 pessoas." "Carmen", Beatriz começou constrangida. "Não, ela está certa", disse Rafael, colocando a xícara em uma mesa próxima. "Projetos sociais precisam de planejamento financeiro. Quanto vocês calcularam que vai custar?" Beatriz abriu a pasta onde guardava todos os papéis relacionados ao projeto. "Cerca de R$ 2.500. Livros didáticos, materiais de escrita, certificados e uns lanches básicos para o intervalo." 2.500, Rafael repetiu, como se o valor fosse irrisório. "É muito dinheiro para nós", admitiu Beatriz, sentindo-se vulnerável. Era humilhante ter que expor suas limitações financeiras, especialmente para um homem que claramente não tinha problemas de dinheiro. Rafael ficou em silêncio por um momento, olhando para os papéis espalhados na mesa. Beatriz podia vê-lo pensando, calculando alguma coisa. "E se eu disser que conheço alguém que pode ajudar?", disse ele finalmente. "Como assim?", perguntou Carmen, desconfiada. "Tenho um amigo em São Paulo que trabalha com uma fundação. Eles financiam projetos educacionais pequenos como esse." Rafael se virou para Beatriz. "Posso falar com ele? Tenho quase certeza de que ele toparia bancar o projeto." Beatriz sentiu uma mistura de alívio e preocupação. "Rafael, eu não quero que você se sinta obrigado a resolver meus problemas." "Não é obrigação", ele disse, segurando suavemente as mãos dela. "É vontade. O que você está fazendo aqui é importante demais para fracassar por falta de dinheiro." "Que conveniente", murmurou Carmen, mas apenas Beatriz ouviu. "Você tem certeza de que seu amigo não se importaria?", perguntou Beatriz, tentando ignorar o comentário da amiga. "Tenho certeza absoluta. Na verdade", Rafael pausou, como se estivesse tomando uma decisão importante. "Ele sempre me disse que estava procurando projetos genuínos para apoiar. Projetos feitos com amor, não apenas por marketing social." "E qual é o nome dessa fundação?", perguntou Carmen. Rafael hesitou novamente. "É uma fundação pequena. Vocês provavelmente não conhecem." "Tenta a gente", insistiu Carmen, mas Beatriz a interrompeu antes que ela pudesse continuar o interrogatório. "Carmen, você pode nos dar um minutinho?" Carmen olhou entre Beatriz e Rafael, claramente não querendo sair, mas finalmente pegou a bolsa. "Tá bom. Mas Beatriz, a gente precisa conversar. Em particular." Ela enfatizou as últimas palavras com um olhar significativo para Rafael. Depois que Carmen saiu, Beatriz se virou para Rafael. "Desculpa por ela. Ela está sendo protetor demais ultimamente." "Ela está certa em ser protetor", Rafael disse, puxando Beatriz para mais perto. "Você é importante demais
para não ter pessoas que se preocupam com você. Rafael, Beatriz hesitou, tentando encontrar as palavras certas. Esse seu amigo, ele existe mesmo? Rafael a olhou nos olhos, e ela viu algo ali que não conseguiu identificar completamente. Culpa, talvez. Ou medo. Ele existe, disse Rafael, e tecnicamente não estava mentindo. E ele vai adorar apoiar seu projeto. Por quê? Porque... Rafael tocou o rosto dela gentilmente, porque ele acredita que às vezes uma pessoa especial aparece na nossa vida e nos faz querer ser melhor do que somos. Beatriz sentiu o coração disparar. Havia algo nas palavras dele, na forma como a estava olhando, que a fazia sentir como se ele estivesse dizendo muito mais do que as palavras sugeriam. Rafael, você tem certeza de que não está se metendo numa situação complicada por minha causa? Ele riu baixinho. Amor, minha vida inteira é complicada. Apoiar o projeto da mulher mais incrível que já conheci é a coisa mais simples que já quis fazer. Mulher mais incrível, ela repetiu, sorrindo apesar de si mesma. Com certeza absoluta. Eles estavam tão próximos agora que Beatriz podia sentir o perfume dele, uma mistura de algo caro que ela não conseguia identificar com o cheiro de café que sempre o acompanhava quando vinha vê-la. Tem uma coisa que eu ainda não te falei sobre esse projeto, disse ela baixinho. O quê? A primeira aluna que se inscreveu foi a dona Conceição. Ela tem 62 anos e quer aprender a ler porque o marido dela deixou uma carta para ela antes de partir, e ela nunca conseguiu ler. Rafael fechou os olhos por um momento, claramente emocionado. Isso é lindo, Beatriz. É. E tem o seu Antônio, que trabalhou a vida toda como pedreiro, e agora quer ler histórias para os netos, e a Dona Maria, que quer conseguir ajudar os filhos com a lição de casa. Beatriz sentiu lágrimas nos olhos. São pessoas que nunca tiveram oportunidade, sabe? E agora você está dando essa oportunidade para eles, Rafael completou. Você tem ideia de como isso é poderoso? Às vezes sinto que é pequeno demais para fazer diferença real. Beatriz, Rafael segurou o rosto dela entre as mãos. Você está mudando vidas, uma por uma, mas está mudando. Isso não é pequeno, isso é revolucionário. A intensidade em sua voz a surpreendeu. Havia algo ali, uma paixão que ia além do apoio de um namorado. Era como se ele entendesse, em um nível profundo, o que significava ter o poder de mudar vidas e não usar. De onde vem essa paixão? Perguntou ela, estudando o rosto dele. Rafael pausou, como se estivesse decidindo o quanto poderia revelar. Vem de ter visto muita gente com recursos desperdiçando oportunidades de fazer o bem. Vem de, ele hesitou, de ter crescido em um mundo onde o dinheiro é usado para tudo, exceto para o que realmente importa. E o que realmente importa? Isso, ele disse, gesticulando ao redor da biblioteca. Projetos como o seu, pessoas como você, amor genuíno por fazer a diferença. Beatriz sentiu como se estivesse vendo Rafael de uma forma completamente nova. Havia profundidades nele que ela estava apenas começando a descobrir. Rafael? Sim, eu te amo. As palavras saíram antes que ela pudesse se impedir. Por um momento terrível, ela pensou que havia estragado tudo, falado cedo demais, assustado ele. Mas então, Rafael sorriu, e foi como se o sol tivesse nascido em sua face. Eu te amo também, disse ele, e pela primeira vez desde que se conheceram, Beatriz teve a certeza absoluta de que ele estava sendo completamente honesto com ela. Mais do que conseguiria explicar em palavras. Eles se beijaram ali mesmo, no meio da biblioteca, entre as estantes cheias de livros e os planos espalhados na mesa. Foi um beijo diferente dos outros, carregado de promessas e sonhos compartilhados. Quando se separaram, Beatriz estava ofegante. Então, seu amigo da fundação vai nos ajudar? Perguntou ela sorrindo. Meu amigo da fundação, Rafael repetiu. E dessa vez ela teve certeza de que ele estava escondendo um sorriso. Vai ficar honrado em apoiar o projeto. Quando você acha que consegue uma resposta? Amanhã, disse Rafael, com uma convicção que a surpreendeu. Eu te garanto que amanhã a gente tem uma resposta positiva. Beatriz o abraçou, sentindo-se mais esperançosa do que havia se sentido em anos. Não era apenas sobre o dinheiro, embora isso fosse importante. Era sobre ter alguém que acreditava nela, que via valor em seus sonhos,
que queria fazer parte deles. Enquanto Rafael se afastava para fazer os telefonemas para sua misteriosa fundação, Beatriz não conseguiu deixar de sentir que sua vida estava finalmente encaixando no lugar. Tinha o trabalho que amava, um projeto que poderia mudar vidas, e um homem que a amava pelos motivos certos. O que ela não sabia era que do outro lado da cidade, em um hotel 5 estrelas que ela nem sabia que existia em Poços de Caldas, Rafael estava transferindo R$ 2.500 de sua conta pessoal para uma conta que havia aberto especificamente para projetos como esse, e que no dia seguinte ele apareceria na biblioteca com papéis oficiais de uma fundação que existia apenas no papel, tudo para proteger o sonho dela sem que ela se sentisse em dívida com ele. Porque às vezes o amor verdadeiro significa fazer o bem em segredo, permitindo que a pessoa amada brilhe com sua própria luz. A chuva de julho martelava contra as janelas da biblioteca com uma intensidade que fazia Beatriz se sentir ainda mais aconchegada entre os livros. A campanha de alfabetização havia sido um sucesso absoluto, e ver Dona Conceição finalmente lendo a carta do marido havia sido um dos momentos mais emocionantes de sua vida. Rafael havia cumprido sua promessa, e o dinheiro da misteriosa fundação havia chegado exatamente quando prometido, sem burocracia ou complicações. Era uma tarde particularmente chuvosa de quarta-feira, e Rafael havia enviado uma mensagem dizendo que chegaria mais tarde devido a algumas reuniões que se estenderam. Beatriz aproveitou o tempo sozinha para organizar as doações de livros que haviam chegado naquela manhã, uma caixa grande deixada por uma senhora que havia se mudado da cidade. Enquanto separava os livros por categoria, seus dedos encontraram algo diferente no meio da pilha. Uma revista. Revista Exame da edição do mês anterior. Beatriz ia colocá-la de lado quando algo na capa chamou sua atenção. Os 50 empresários mais influentes do Brasil. Curiosa, ela abriu a revista e começou a folhear distraidamente. Era interessante ver como vivia a elite empresarial do país, um mundo tão distante de sua realidade que parecia ficção. Empresários de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, todos com suas empresas milionárias e projetos grandiosos. Foi na página 23 que seu mundo desabou. A foto ocupava meia página. Um homem jovem, elegante em um terno impecável, sentado atrás de uma mesa executiva imponente, os olhos escuros que ela conhecia tão bem, o sorriso que fazia seu coração acelerar, os cabelos escuros que ela adorava desalinhar quando se beijavam. Rafael Mendoza Santos, 38 anos, assume o comando do Grupo Santos após a partida repentina de seu pai, consolidando-se como um dos herdeiros mais promissores do cenário empresarial brasileiro. Com um patrimônio estimado em mais de R$ 500 milhões, Rafael é responsável por uma empresa que atua em construção civil, agronegócios e investimentos imobiliários. As palavras se embaralharam diante dos olhos de Beatriz. R$ 500 milhões. Grupo Santos, herdeiro. As mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar a revista. Continuou lendo, cada palavra sendo como um golpe no estômago. Conhecido por sua discrição e por evitar a exposição midiática, Rafael Santos raramente concede entrevistas, preferindo deixar os números falarem por si. A empresa, fundada por seu pai há 30 anos, expandiu significativamente sob sua gestão, com foco em projetos sustentáveis e responsabilidade social. Responsabilidade social. As palavras ecoaram em sua mente com ironia amarga. Claro que ele estava interessado em responsabilidade social. Ela havia sido um projeto de caridade pessoal dele. Recentemente, Santos cancelou uma fusão multimilionária com a empresa Almeida em Associados, alegando incompatibilidade de valores, movimento que surpreendeu o mercado financeiro. Beatriz deixou a revista cair no chão. As pernas falharam e ela teve que se sentar na cadeira mais próxima. Tudo fazia sentido agora. O carro caro, as roupas impecáveis, a facilidade com que ele havia conseguido o dinheiro para a campanha de alfabetização. A forma vaga como sempre falava sobre seu trabalho. Ele havia mentido para ela. Durante 4 meses, ele havia mentido sobre quem era. A porta da biblioteca se abriu e Beatriz ouviu os passos familiares de Rafael se aproximando. Ela não conseguiu se mover,
não conseguiu levantar os olhos da revista no chão. Oi, amor. A voz dele era carinhosa, despreocupada. Desculpa o atraso, a reunião foi mais longa do que esperava. Nossa, está chovendo forte mesmo. Silêncio. Beatriz? Agora havia preocupação em sua voz. Você está bem? Finalmente, ela conseguiu levantar os olhos. Rafael estava parado a alguns metros de distância, ainda segurando um guarda-chuva pingando. Quando seus olhares se encontraram, ela viu o exato momento em que ele notou a revista no chão. O rosto dele empalideceu. Beatriz, Rafael Mendoza Santos, ela disse, a voz saindo mais calma do que esperava. 500 milhões de reais, Grupo Santos. Ele fechou o guarda-chuva devagar, como se cada movimento pudesse quebrar algo frágil entre eles. Eu posso explicar. Explicar o quê? Beatriz se levantou, a voz começando a tremer. Explicar como você mentiu para mim durante 4 meses. Explicar como eu fui idiota de acreditar que você era apenas um cara normal que tinha problemas normais. Eu nunca menti sobre o que sinto por você. Não? Beatriz riu, mas não havia humor na risada. E a fundação que financiou meu projeto? Deixa eu adivinhar, não existe, né? O silêncio dele foi resposta suficiente. Meu Deus! Ela sussurrou, cobrindo o rosto com as mãos. Eu fui seu projeto de caridade, a bibliotecária pobrezinha que precisava de ajuda. Não é isso, Beatriz. Nunca foi isso. Então o que é? Ela gritou, a voz ecoando pela biblioteca vazia. O que é isso, Rafael? Ou devo chamá-lo de Senhor Santos? Rafael deu um passo em direção a ela, mas Beatriz recuou. Por favor, deixe eu explicar. Explicar o quê? Como você achou engraçado fazer a bibliotecária boba se apaixonar por você? Como foi divertido brincar de homem comum? Eu não estava brincando, Rafael disse, e havia dor real em sua voz. Conhecer você foi a coisa mais real que já aconteceu na minha vida. Real? Beatriz riu novamente, amargamente. Real seria me contar a verdade. Real seria não me fazer de idiota. Eu queria contar. Todos os dias eu queria contar. Mas não contou. Porque eu tinha medo. Medo de quê? Rafael passou a mão pelos cabelos, parecendo desesperado. Medo de que você me olhasse diferente. Medo de que pensasse que eu estava me aproximando por outros motivos. Medo de que eu fosse atrás do seu dinheiro. Beatriz completou, a voz cortante. Nossa, que insulto para mim, né? Você realmente achou que eu era capaz disso? Não, não, Beatriz. Eu sabia que você não era assim. Por isso mesmo eu não conseguia contar, porque sabia que você ficaria exatamente assim, se sentindo enganada e magoada. E você achou que seria melhor me manter na mentira para sempre? Eu ia contar, ele disse, desesperadamente. Estava tentando encontrar a forma certa. A forma certa de me dizer que você é uma das pessoas mais ricas do Brasil, que eu sou tão insignificante na sua vida que você nem achou que eu merecia saber a verdade sobre quem você é. Você não é insignificante, você é tudo para mim. Beatriz o olhou, e Rafael viu lágrimas descendo pelo rosto dela. Se eu fosse tudo para você, você teria confiado em mim. Beatriz, você sabe qual é a pior parte? Ela interrompeu, limpando as lágrimas com as costas da mão. A pior parte é que eu me apaixonei de verdade, por alguém que nem existe. Eu existo. O Rafael que você conhece, que toma café com você todas as tardes, que ama conversar sobre livros, que acredita no seu trabalho. Esse Rafael existe e te ama mais do que qualquer coisa no mundo. Mas esse Rafael também é o herdeiro de 500 milhões de reais, que achou que eu não era forte o suficiente para lidar com a verdade. Rafael ficou em silêncio, porque não havia como negar aquilo. O dinheiro para a campanha de alfabetização, disse Beatriz baixinho. Saiu da sua conta, não foi? Sim. Então eu estou em dívida com você. Não é dívida, Beatriz. Foi um presente. Foi condescendência. Ela o interrompeu. Foi você achando que pode resolver meus problemas sem nem me consultar. Eu só queria ajudar. Ajudar ou controlar? Porque é isso que pessoas ricas fazem, né? Controlam tudo ao redor delas, incluindo os sentimentos das pessoas. Rafael pareceu ter levado um tapa. Você realmente acha isso de mim? Beatriz o olhou por um longo momento. O homem à sua frente parecia tão vulnerável, tão perdido,
que por um segundo ela quase esqueceu a raiva. Mas então lembrou dos 4 meses de mentiras, da humilhação de descobrir a verdade por acaso, da sensação de ter sido tratada como uma criança que não podia lidar com a realidade. Eu não sei mais o que pensar de você, disse ela finalmente. Não sei se alguma coisa do que vivemos foi real. Tudo foi real, Beatriz. Cada conversa, cada beijo, cada momento, baseado numa mentira. Rafael ficou em silêncio por um longo tempo. Quando falou novamente, sua voz estava quebrada. O que eu posso fazer para consertar isso? Beatriz o olhou, sentindo o coração se partir. Parte dela queria correr para os braços dele, esquecer tudo e continuar fingindo que ele era apenas Rafael, não Rafael Mendonça Santos, um dos homens mais ricos do país. Mas a parte racional, a parte que havia sido traída antes e havia jurado nunca mais se colocar em uma posição tão vulnerável, não conseguia passar por cima da mentira. Você não pode consertar, disse ela baixinho. Você não pode voltar no tempo e decidir confiar em mim. Você não pode desfazer a escolha que fez de me proteger da sua verdade como se eu fosse uma criança. Beatriz, eu preciso de tempo para pensar. Preciso processar isso tudo. Quanto tempo? Ela olhou para ele vendo a dor em seus olhos e sentiu o próprio coração se despedaçar. Não sei. Talvez seja melhor a gente não se ver por um tempo. Não, Rafael disse desesperadamente. Por favor, não faz isso. A gente pode conversar, pode resolver. Rafael, ela interrompeu gentilmente, mas com firmeza. Eu te amo. Amo tanto que dói. Mas não posso estar com alguém que não confia em mim o suficiente para ser honesto sobre quem é. Eu confio em você. Não, você não confia. Se confiasse, teria me contado a verdade há meses. Rafael ficou parado ali, molhado da chuva, parecendo completamente derrotado. Beatriz teve que lutar contra o impulso de correr para ele e dizer que estava tudo bem, que eles poderiam superar aquilo. Eu vou embora agora, disse ela pegando a bolsa. Por favor, não me procure pelos próximos dias. Eu preciso descobrir se consigo perdoar isso. Ela passou por ele em direção à porta, parando apenas quando chegou ao batente. Rafael? Sim, o homem por quem me apaixonei. Ele era real. Rafael a olhou e ela viu lágrimas em seus olhos. Era a única parte real da minha vida. Beatriz assentiu e saiu na chuva, deixando-o sozinho na biblioteca, com o peso de suas mentiras e a revista ainda aberta no chão, mostrando ao mundo quem ele realmente era. 2 semanas se passaram como um borrão de dor e tentativas fracassadas de voltar à rotina normal. Beatriz mergulhou no trabalho com uma intensidade desesperada, organizando cada livro da biblioteca 3 vezes, criando novos projetos que não tinham nem orçamento nem aprovação, qualquer coisa para não pensar no buraco que Rafael havia deixado em sua vida. Carmen aparecia todos os dias com uma desculpa diferente para verificar como ela estava, e embora Beatriz soubesse que as intenções da amiga eram boas, sua presença constante estava começando a incomodar. Você tem que comer alguma coisa mais consistente que biscoitos de água e sal, disse Carmen colocando uma marmita na mesa da biblioteca. Sua mãe vai me matar se souber que você está ficando assim. Não conta para ela, Beatriz murmurou, sem levantar os olhos do inventário de livros que estava fazendo pela 5ª vez naquela semana. Beatriz, olha para mim. Relutantemente, Beatriz ergueu o olhar. Carmen estava com uma expressão que misturava preocupação e algo que parecia muito com satisfação. O que foi? Você viu as notícias hoje? Que notícias? Carmen pegou o celular e começou a navegar pelos sites. Tem uma matéria no portal de economia sobre o seu Rafael. O coração de Beatriz disparou, mas ela tentou manter a voz neutra. Ele não é meu Rafael. Tá, do Rafael então. Olha aqui. Carmen virou a tela do celular para ela. Grupo Santos perde bilhões após cancelamento de fusão. Família questiona decisões do herdeiro. Beatriz pegou o celular, as mãos tremendo ligeiramente enquanto lia a matéria. Em uma decisão que surpreendeu o mercado financeiro, Rafael Mendonça Santos, herdeiro do Grupo Santos, cancelou unilateralmente a fusão com a Almeida em Associados, negócio que movimentaria mais de 2 bilhões de reais
e consolidaria a empresa como uma das maiores do setor de construção civil do país. Segundo fontes próximas à família, a decisão teria causado um racha interno, levando à destituição de Rafael da presidência da Santos Investimentos, uma das subsidiárias do grupo. O jovem empresário teria alegado incompatibilidade de valores como motivo para o cancelamento, mas analistas especulam sobre possíveis pressões externas. A fusão, planejada há mais de um ano, incluía a absorção de 3 empresas menores e prometia criar mais de 1.000 empregos diretos na região metropolitana de São Paulo. Beatriz parou de ler, o coração batendo tão forte que ela mal conseguia respirar. Quando isso aconteceu? Perguntou ela, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Ontem. Segundo a matéria, ele tomou a decisão numa reunião de emergência e saiu direto de São Paulo. Ninguém sabe onde ele está. Beatriz devolveu o celular para Carmen, tentando processar a informação. Rafael havia jogado fora bilhões, havia perdido a presidência de uma empresa. E tudo isso havia acontecido logo depois da briga entre eles. Carmen, você acha que isso tem alguma coisa a ver com a briga de vocês? Carmen completou, e havia algo em sua voz que Beatriz não conseguiu identificar. Pode ser. Ou pode ser que ele finalmente mostrou quem realmente é. O que você quer dizer? Carmen suspirou e se sentou na cadeira ao lado de Beatriz. Bia, eu não queria te falar isso, mas eu andei pesquisando sobre ele na internet. Carmen, não, me deixa terminar. Eu encontrei fotos dele em eventos sociais, sempre com mulheres diferentes, mulheres ricas, bonitas, do mesmo meio social dele. Carmen pausou. Tem algumas fotos recentes com uma tal de Isadora Almeida. O nome atingiu Beatriz como um soco no estômago. Isadora Almeida, como na empresa Almeida em Associados. Exato. Filha do dono. E pelo que eu li, eles foram noivos até 2 anos atrás. Beatriz sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Você acha que ele cancelou a fusão por causa dela? Eu acho que você precisa parar de sofrer por um homem que claramente tem uma vida complicada demais para incluir você de verdade. As palavras de Carmen eram duras, mas havia uma lógica cruel nelas, que Beatriz não conseguia negar. Como ela poderia competir com bilhões de reais e ex-noivas que vinham do mesmo mundo que Rafael? Foi então que bateram na porta da biblioteca. Beatriz e Carmen se entreolharam. A biblioteca estava fechada para o público naquela tarde, e ninguém além da mãe de Beatriz tinha o hábito de aparecer sem avisar. Eu atendo, disse Carmen, levantando-se. Mas quando abriu a porta, não foi a mãe de Beatriz que apareceu. Era uma mulher alta, elegante, com cabelos loiros perfeitamente arrumados e roupas que claramente custavam mais do que o salário anual de Beatriz. Com licença, disse a mulher, com um sotaque refinado de São Paulo. Vocês poderiam me dizer onde posso encontrar Beatriz? Eu sou Beatriz, disse ela, levantando-se devagar, o coração disparando. A mulher a estudou da cabeça aos pés, com um olhar que era ao mesmo tempo avaliativo e ligeiramente condescendente. Isadora Almeida. Ela se apresentou estendendo uma mão perfeitamente manicurada. Creio que já ouviu falar de mim. Beatriz apertou a mão dela, sentindo-se subitamente consciente de suas próprias roupas simples e unhas sem esmalte. Posso falar com você em particular? Perguntou Isadora, lançando um olhar significativo para Carmen. Qualquer coisa que você tenha a dizer pode ser dito na frente da minha amiga, disse Beatriz, mais corajosamente do que se sentia. Isadora sorriu, mas não foi um sorriso gentil. Tudo bem, vim aqui para conversar sobre Rafael. O que tem, Rafael? Ele está destruindo tudo o que o pai dele construiu por sua causa, disse Isadora diretamente. E eu vim aqui te pedir para deixá-lo em paz. O sangue de Beatriz gelou. Com licença? Você ouviu direito. Rafael cancelou uma fusão de 2 bilhões de reais, perdeu a presidência de uma das empresas da família e está brigado com todo mundo que se importa com ele. Isadora deu um passo em direção a Beatriz. Tudo porque se envolveu com uma mulher que ele mal conhece e que claramente não pertence ao mundo dele. Eu nunca pedi nada disso para ele, disse Beatriz, lutando para manter a voz firme. Não? Então por que não termina logo com essa farsa? Por que não deixa ele voltar para a vida real dele?
A vida real dele? Sim, a vida onde ele namora mulheres do nível social dele, onde ele toma decisões baseadas em lógica, não em caprichos. Onde ele não precisa fingir que é alguém que não é para impressionar uma bibliotecária do interior. Cada palavra era como uma facada, mas Beatriz se forçou a ficar de pé. E que vida seria essa? Uma vida ao lado da filha do homem com quem ele ia fazer negócios? Isadora sorriu novamente. Exato, uma vida que faz sentido para todos os envolvidos. E o que Rafael tem a dizer sobre isso? Rafael está confuso. Ele sempre foi um pouco romântico demais para o próprio bem. Mas, no fundo, ele sabe que nossa relação faz sentido. Por isso, cancelou a fusão, para não misturar negócios com sentimentos quando voltarmos a ficar juntos. Carmen, que havia estado em silêncio até então, finalmente falou. Você tem certeza disso? Porque, pelo que eu sei, vocês terminaram há 2 anos. Isadora a olhou como se ela fosse um móvel que havia falado inesperadamente. E você é? Carmen, a melhor amiga da Beatriz. E também alguém que não acredita numa palavra do que você está falando. Carmen, Beatriz começou, mas Isadora a interrompeu. Não importa o que vocês acreditam, o que importa é que Rafael precisa voltar para São Paulo e assumir as responsabilidades dele antes que a família perca a paciência completamente. Ela se virou para Beatriz novamente. E isso só vai acontecer quando ele parar de brincar de pobrezinho apaixonado. Ele nunca brincou de nada, disse Beatriz, finalmente encontrando sua voz. E se você o conhecesse de verdade, saberia disso. Eu o conheço há 10 anos, replicou Isadora. Sei exatamente quem ele é quando não está tentando impressionar alguém. Então você sabe que ele é capaz de sacrificar tudo por aquilo em que acredita? Sei que ele é capaz de tomar decisões impulsivas quando está emocionalmente envolvido. Por isso vim aqui, para apelar ao seu bom senso. Beatriz olhou para aquela mulher perfeita, com sua confiança inabalável e sua certeza absoluta de que pertencia ao mundo de Rafael de uma forma que ela jamais poderia pertencer. O que exatamente você está me pedindo? Que termine com ele definitivamente, que pare de dar falsas esperanças, que deixe ele voltar para onde pertence. E se eu não fizer isso? Isadora deu de ombros. Então você vai ver ele destruir tudo que o pai dele construiu. Vai ver a família dele se afastar. Vai ver ele perder tudo até não restar nada, além de um homem amargo que jogou a vida fora por um capricho. Beatriz sentiu lágrimas nos olhos, mas se recusou a chorar na frente daquela mulher. E se eu fizer o que você está pedindo? Se eu terminar com ele definitivamente? Então ele volta para São Paulo, reconstrói a relação com a família, retoma os negócios e eventualmente percebe que tomou a decisão certa. E vocês voltam a ficar juntos. Eventualmente, disse Isadora, como se fosse óbvio. Beatriz olhou para Carmen, que estava claramente furiosa, depois de volta para Isadora. Eu vou pensar no que você disse. Não demora muito para pensar. Cada dia que passa, Rafael afunda mais fundo nessa obsessão, e fica mais difícil para ele voltar. Isadora se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. Ah, e Beatriz, se você realmente se importa com ele, não vai querer vê-lo perdendo tudo por sua causa, vai? Depois que ela saiu, a biblioteca ficou em um silêncio pesado. Carmen foi a primeira a falar. Que megera. Carmen. Não, Beatriz. Você não vai acreditar numa palavra do que aquela mulher disse, vai? Beatriz se deixou cair na cadeira, sentindo-se exausta. E se ela estiver certa? E se Rafael realmente estiver destruindo a vida dele por minha causa? Então essa é a escolha dele, não sua. Mas se eu me afastar, talvez ele o quê? Volte para uma mulher que claramente só se importa com dinheiro e status social. Carmen se ajoelhou ao lado da cadeira de Beatriz. Bia, você viu como aquela mulher falava? Como se você fosse lixo. Como se Rafael não tivesse capacidade de tomar as próprias decisões. Beatriz fechou os olhos, tentando processar tudo. A visita de Isadora havia confirmado seus piores medos sobre a incompatibilidade entre sua vida e a de Rafael. Como ela poderia competir com uma mulher como aquela? Como poderia pedir para Rafael escolhê-la, sabendo que isso custaria tudo para ele? Eu preciso ficar sozinha, disse ela baixinho. Beatriz, por favor, Carmen, eu preciso pensar.
Carmen hesitou, mas finalmente pegou a bolsa. Tá bom, mas promete que não vai tomar nenhuma decisão precipitada por causa daquela cobra? Eu prometo. Depois que Carmen saiu, Beatriz ficou sozinha com seus pensamentos e com a sensação crescente de que talvez Isadora estivesse certa. Talvez a coisa mais amorosa que ela poderia fazer fosse deixar Rafael ir. Mas uma parte pequena, teimosa, de seu coração sussurrava que se Rafael havia aberto mão de bilhões de reais, talvez fosse porque ela valia mais para ele do que Isadora imaginava. E talvez, apenas talvez, fosse hora de descobrir quão longe esse amor realmente chegava. A festa de São João da igreja havia transformado a praça central de Poços de Caldas em um mar de bandeirinhas coloridas e aromas tentadores. Beatriz caminhava entre as barraquinhas, tentando se concentrar na música dos acordeões e no riso das crianças, qualquer coisa que a distraísse dos pensamentos que a torturavam há 3 dias desde a visita de Isadora. «Beatriz!» A voz familiar a fez se virar bruscamente. Rafael estava parado a alguns metros de distância, parecendo completamente diferente do homem elegante que ela havia conhecido. O terno havia sido substituído por uma camisa simples e jeans, e havia uma barba por fazer que o deixava mais vulnerável, mais humano. Mas eram os olhos que mais a chamavam a atenção. Estavam cansados, como se ele não tivesse dormido direito há dias. «Rafael», ela sussurrou, o coração disparando. Eles se olharam por um momento que pareceu eterno, enquanto as pessoas passavam ao redor deles, alheias ao drama que se desenrolava bem no meio da festa. «Posso falar contigo?» perguntou ele a voz rouca. Beatriz olhou ao redor e viu que várias pessoas da cidade já haviam notado a presença deles. Era impossível ter uma conversa particular ali, com metade de Poços de Caldas observando cada movimento. «Ali», disse ela, apontando para um banco um pouco afastado das barraquinhas. Caminharam em silêncio até lá, a tensão entre eles quase palpável. Quando se sentaram, Rafael manteve uma distância respeitosa, mas Beatriz podia sentir o calor do corpo dele mesmo assim. «Eu soube que a Isadora veio falar contigo», disse ele sem preâmbulos. «Como você soube?» «Porque eu a conheço há muito tempo. E porque ela me ligou ontem à noite para me contar sobre a conversa esclarecedora que vocês tiveram». Beatriz sentiu uma onda de raiva. «E o que mais ela te contou?» «Que você finalmente entendeu que somos de mundos diferentes. Que você ia fazer a coisa certa e me deixar voltar para minha vida real». Rafael a olhou de lado. Ela estava certa? A pergunta direta a pegou de surpresa. Beatriz havia passado 3 dias ensaiando mentalmente essa conversa, imaginando como terminaria com ele de uma forma que não parecesse que estava sendo influenciada por Isadora. Mas agora, olhando para ele ali ao lado, vendo a dor em seus olhos, as palavras que havia preparado simplesmente não conseguiam sair. «Rafael Ma», começou ela. «Porque se ela estava certa», ele a interrompeu. «Eu preciso que você saiba algumas coisas primeiro». «Que coisas?» Rafael se virou completamente para ela, e a intensidade em seus olhos a deixou sem ar. «Primeiro, que quando eu cancelei aquela fusão não foi por impulso. Foi porque finalmente entendi que estava construindo uma vida que não tinha nada a ver comigo. Era a vida que meu pai queria, que minha família esperava, que pessoas como a Isadora achavam apropriada, mas não era minha». Beatriz abriu a boca para falar, mas ele continuou. «Segundo, que quando perdi a presidência da Santos Investimentos, eu me senti aliviado. Pela primeira vez em anos eu não tinha que tomar decisões pensando no que ia agradar uma diretoria ou impressionar investidores. Eu podia simplesmente ser eu mesmo. Rafael. E terceiro, ele disse, a voz ficando mais baixa, que nos últimos 6 meses você me ensinou que amor de verdade não é sobre compatibilidade de classes sociais ou fusões estratégicas de famílias. É sobre encontrar alguém que te faz querer ser uma versão melhor de si mesmo». Beatriz sentiu lágrimas nos olhos. «Mas e a sua família? Seus negócios? Tudo o que você está perdendo?» «Eu não estou perdendo nada que realmente importe», Rafael disse, pegando suavemente as mãos dela. «Beatriz, eu tenho dinheiro suficiente para viver confortavelmente pelo resto da vida, mesmo se nunca mais trabalhar. Tenho imóveis, investimentos, uma herança que nenhuma briga familiar pode tirar de mim.
O que eu não tenho é você. E isso sim seria uma perda irreparável. Uma lágrima desceu pelo rosto de Beatriz. A Isadora disse que você está destruindo sua vida por minha causa. A Isadora está com medo, Rafael disse, limpando delicadamente a lágrima com o polegar. Ela sempre soube que nosso relacionamento era mais uma sociedade do que um amor verdadeiro. E agora que ela viu o que é amor de verdade, está desesperada para me reconquistar. E se ela conseguir? E se você perceber que estava certo o tempo todo e que realmente pertencem ao mesmo mundo? Rafael a olhou por um longo momento, depois se levantou e estendeu a mão para ela. Vem comigo. Para onde? Confida em mim. Beatriz hesitou. Depois aceitou a mão dele. Rafael a conduziu até o centro da praça, bem no meio da festa, onde o padre estava prestes a abençoar as bandeirinhas de São João. Rafael, o que você está fazendo? Mas antes que ela pudesse protestar, Rafael se ajoelhou ali mesmo no meio da multidão e puxou uma pequena caixa do bolso. O barulho da festa gradualmente foi diminuindo conforme as pessoas percebiam o que estava acontecendo. Em poucos segundos, toda a praça estava em silêncio, olhando para eles. Beatriz, disse Rafael, a voz clara e firme, eu sei que começamos de forma confusa. Sei que menti sobre quem eu era por medo de perdê-la. Mas aqui na frente de toda a cidade onde você escolheu viver e trabalhar, na frente das pessoas que você ama, eu quero que não reste nenhuma dúvida sobre quem eu escolho ser. Beatriz olhou ao redor e viu rostos familiares. Dona Conceição, que havia aprendido a ler graças ao projeto da biblioteca. Seu Antônio, que agora conseguia ajudar os netos com o dever de casa. A família inteira da cidade parecia estar ali, testemunhando aquele momento. Eu escolho ser o Rafael que conheceu você naquela noite fria e descobriu que ainda havia bondade no mundo. Eu escolho ser o homem que acorda todos os dias querendo merecer o amor que você me dá. Eu escolho ser alguém que usa seus recursos para fazer a diferença na vida das pessoas, não para acumular mais poder. Rafael abriu a caixa, revelando um anel simples, elegante, mas sem ostentação. Beatriz, você aceita namorar comigo oficialmente? Sabendo quem eu sou, sabendo de onde venho, mas também sabendo que você me transformou em alguém melhor? O silêncio na praça era ensurdecedor. Beatriz podia sentir o peso de dezenas de olhares sobre ela, mas o único olhar que importava era o de Rafael. Naqueles olhos escuros, ela via tudo o que precisava saber. Via amor verdadeiro, compromisso real e a coragem de escolher o coração acima de qualquer outra consideração. Sim, disse ela, a voz saindo mais forte do que esperava. Eu aceito. A praça explodiu em aplausos e gritos de alegria. Rafael se levantou e a beijou enquanto fogos de artifício começaram a estourar no céu, como se a própria cidade estivesse celebrando com eles. Quando se separaram, ambos estavam chorando e rindo ao mesmo tempo. Eu te amo, disse Rafael colocando o anel no dedo dela. Eu também te amo, respondeu Beatriz. E pela primeira vez desde a descoberta sobre sua identidade, ela se sentiu completamente em paz com seus sentimentos. As horas seguintes foram um borrão de abraços, parabéns e felicitações. A festa de São João havia se tornado a festa de noivado de Beatriz e Rafael, e toda a cidade parecia genuinamente feliz por eles. Foi quando estava indo buscar um suco de milho que Beatriz viu uma figura familiar parada na borda da praça, observando tudo com uma expressão de desgosto mal disfarçado. Isadora. Seus olhares se cruzaram por um momento, e Beatriz viu algo perigoso nos olhos da outra mulher. Não era mais apenas determinação ou confiança. Era uma raiva fria, calculista, que a fez sentir um arrepio de preocupação. Isadora sorriu, um sorriso que não chegou nem perto de seus olhos, e lentamente balançou a cabeça como se dissesse: "Você não sabe no que está se metendo." Depois se virou e desapareceu na multidão. Quando Beatriz voltou para perto de Rafael, ele estava conversando animadamente com o padre sobre a possibilidade de casamento na igreja local. Ela tentou sacudir a sensação de mal-estar que a presença de Isadora havia deixado, concentrando-se na felicidade do momento. "Tudo bem?" perguntou Rafael, notando sua expressão preocupada. "Tudo ótimo", disse ela, sorrindo
e se encostando nele. Só estou ainda processando que isso é real. É real, ele disse, beijando o topo de sua cabeça. E eu vou passar o resto da vida provando para você que fez a escolha certa. Mas enquanto eles dançavam ao som do acordeão, Beatriz não conseguiu se livrar completamente da sensação de que a guerra estava apenas começando. Isadora havia perdido a primeira batalha, mas algo na forma como ela havia olhado para Beatriz sugeria que ela não estava nem perto de desistir. E pela primeira vez desde que dissera sim, Beatriz se perguntou se estava realmente preparada para lutar pelo amor que havia encontrado. 3 dias depois, quando estava organizando os livros na biblioteca, o telefone tocou. Era uma oferta de emprego em São Paulo. Um cargo de coordenadora de biblioteca em uma universidade prestigiosa, com um salário 3 vezes maior do que o que ganhava, benefícios excelentes e a possibilidade de fazer pós-graduação gratuita. "Quem indicou meu nome?" perguntou Beatriz à mulher do outro lado da linha. "Foi uma indicação anônima", respondeu a voz, mas chegou junto com uma carta de recomendação impressionante sobre seu trabalho com projetos sociais. Quando desligou o telefone, Beatriz ficou parada por um longo tempo, o coração batendo forte. Era uma coincidência? Ou Isadora havia encontrado uma nova forma de atacar? E pela primeira vez desde o noivado, ela se perguntou se o amor seria realmente suficiente para vencer todos os obstáculos que pareciam estar surgindo em seu caminho. Agosto chegou com uma frieza que cortava até os ossos e uma sensação constante de que Beatriz estava sendo observada. Pequenas coisas estranhas haviam começado a acontecer nas últimas 2 semanas. Perguntas curiosas demais de pessoas que ela mal conhecia, um homem de terno que apareceu na biblioteca 2 vezes, fazendo perguntas vagas sobre pesquisa genealógica, e a estranha sensação de que alguém havia mexido em seus arquivos pessoais no trabalho. Naquela manhã de terça-feira, ela estava organizando as devoluções quando Carmen chegou à biblioteca com uma expressão que misturava raiva e preocupação. "Beatriz, a gente precisa conversar. Agora." "Bom dia para você também, Carmen", disse Beatriz, tentando manter o tom leve apesar do mal-estar que a expressão da amiga causava. "Desculpa, mas isso é sério." Carmen olhou ao redor da biblioteca vazia e se aproximou de Beatriz. "Você lembra do Marcelo, meu primo, que trabalha na delegacia?" "Lembro. Ele me ligou ontem à noite. Disse que um detetive particular de São Paulo estava fazendo perguntas sobre você na cidade. Perguntas muito específicas." O sangue de Beatriz gelou. "Que tipo de perguntas?" "Sobre seu casamento anterior, sobre suas finanças, sobre sua família. O cara até foi ao cartório tentar conseguir informações sobre seus documentos." Carmen pausou, a expressão ficando ainda mais séria. "Beatriz, alguém está investigando sua vida. Investigando mesmo." As pernas de Beatriz falharam e ela teve que se apoiar na mesa mais próxima. "Tem certeza disso?" "Tenho. E Marcelo disse que não é o primeiro detetive que aparece perguntando sobre você. Aparentemente tem gente investigando você há pelo menos 1 mês." "1 mês." Beatriz fez as contas rapidamente, desde pouco depois do noivado público na festa de São João. "Você tem ideia de quem pode estar fazendo isso?" perguntou Carmen, embora seu tom sugerisse que ela já tinha suas suspeitas. Beatriz fechou os olhos, sentindo náusea. "A família dele." "Do Rafael. Mas por quê?" "Porque eles querem ter certeza de que eu não sou uma interesseira." "Ou talvez..." A voz de Beatriz falhou. "Talvez querem encontrar algo sobre meu passado que possa usar contra mim." Carmen se aproximou e pôs a mão no ombro de Beatriz. "Bia, você não tem nada no seu passado que..." "Não é essa a questão, Carmen." Beatriz se afastou, a voz saindo mais alta do que pretendia. "A questão é que eles estão investigando minha vida como se eu fosse uma criminosa. Como se eu não fosse digna de confiança." "Você já falou com o Rafael sobre isso?" "Não. E não vou falar." "Por que não?" Beatriz se virou para a amiga, e Carmen viu lágrimas de humilhação nos olhos dela. "Porque se ele soubesse, ele faria com que parassem. E eu nunca saberia se foi porque ele confia em mim ou apenas porque não quer me deixar brava." "Beatriz, e se ele não sabe que estão investigando?" continuou Beatriz, a voz tremendo. "Isso é ainda pior. Significa que a família dele está fazendo isso pelas costas dele, me tratando como uma ameaça."
Carmen ficou em silêncio por um momento, processando as palavras da amiga. O que você vai fazer? Antes que Beatriz pudesse responder, a porta da biblioteca se abriu e Rafael entrou, carregando 2 xícaras de café e sorrindo como sempre fazia quando a via. Bom dia, meu amor, disse ele, se aproximando para beijá-la. Carmen, bom dia. Carmen apenas acenou, claramente desconfortável com a situação. Rafael, disse Beatriz tentando manter a voz normal. Pode sentar? Precisamos conversar. Alguma coisa em seu tom fez o sorriso desaparecer do rosto dele. O que aconteceu? Beatriz olhou para Carmen, que fez um gesto discreto perguntando se deveria sair. Beatriz balançou a cabeça. Rafael, você sabe se sua família está investigando minha vida? A pergunta o pegou completamente de surpresa. Como assim investigando? Detetives particulares, fazendo perguntas sobre meu passado, meu casamento anterior, minhas finanças, vasculhando minha vida como se eu fosse uma suspeita de alguma coisa. O rosto de Rafael empalideceu gradualmente conforme ele processava as palavras dela. Beatriz, eu juro que não sabia de nada disso. Mas você acha que sua família seria capaz de fazer uma coisa dessas? O silêncio dele foi resposta suficiente. Meu Deus, sussurrou Beatriz. Você acha que eles fariam isso? Minha família é complicada, Rafael admitiu, passando a mão pelos cabelos. Eles sempre foram muito protetivos com o patrimônio da família. Mas investigar você? Ele balançou a cabeça. Isso é um absurdo. É um absurdo, mas você não está surpreso, observou Carmen, falando pela primeira vez desde que Rafael chegara. Rafael olhou para ela, depois de volta para Beatriz. Eu vou descobrir o que está acontecendo. E vou fazer com que pare imediatamente. Não, disse Beatriz firme. Como não? Porque não é sua função me proteger deles, Rafael. Se sua família não consegue me aceitar sem investigar cada detalhe da minha vida, então talvez a Isadora estivesse certa. A Isadora não estava certa sobre nada. Não estava, porque do meu ponto de vista, parece que sua família concorda com ela. Parece que acham que eu sou uma ameaça que precisa ser investigada. Rafael se levantou bruscamente. Beatriz, isso não é sobre você, é sobre eles, sobre o medo deles de perder controle. E eu sou o que eles querem controlar. Não, você é quem eles não conseguem controlar. E isso os assusta. Beatriz também se levantou, sentindo uma raiva crescer dentro dela, como nunca havia sentido antes. Sabe qual é o pior de tudo, Rafael? Não é nem o fato de que eles estão investigando. É que eu passei os últimos dias me perguntando se fiz alguma coisa errada. Se há algo no meu passado que eu deveria ter te contado. Se eu de alguma forma merecia ser tratada como uma suspeita. Você não mereceu nada disso. Eu sei que não mereço, mas o fato de que sua família acha que merece é o problema. Rafael ficou em silêncio, claramente lutando com seus próprios pensamentos. O que você quer que eu faça, Beatriz? Que eu corte relações com minha família completamente? Eu quero que você entenda que não posso viver assim, disse ela, a voz quebrada. Não posso passar o resto da vida me sentindo como se tivesse que provar que sou digna de estar com você. Você não tem que provar nada. Não? Então, por que eles sentiram a necessidade de investigar minha vida? Rafael não tinha resposta para aquilo. Carmen, que havia observado a conversa em silêncio, finalmente se manifestou. Beatriz, talvez vocês devessem conversar sobre isso quando estiverem menos alterados. Não, Carmen. Eu acho que já conversamos o suficiente. Beatriz olhou para Rafael, e ele viu decisão em seus olhos. Rafael, eu não posso fazer isso. Fazer o quê? Isso, nós. Eu não posso estar com alguém cuja família me vê como uma ameaça. Não posso viver me perguntando se cada pessoa nova que eu conheço foi contratada para me investigar. Beatriz, por favor, não faz isso. A gente pode resolver. Como? Você vai brigar com sua família para sempre? Vai viver dividido entre eles e eu? E quando tivermos filhos, se conseguirmos ter, eles vão investigar nossos filhos também para ter certeza de que são dignos do sobrenome Santos? A pergunta atingiu Rafael como um soco. Ele nunca havia pensado nas implicações de longo prazo daquela situação. Ele começou, mas não conseguiu terminar a frase. É isso mesmo, disse Beatriz, as lágrimas finalmente começando a cair.
Você sabe que eu estou certa. Você sabe que sua família nunca vai me aceitar de verdade. Eles vão se acostumar. Vão se acostumar? Rafael, eles contrataram detetives. Isso não é sobre se acostumar. É sobre eles acharem que eu sou uma intrusa perigosa. Rafael se aproximou dela, tentando tocar seu rosto, mas Beatriz se afastou. Por favor, não torna isso mais difícil do que já é. Beatriz, eu te amo. Eu também te amo. Mais do que conseguiria explicar. Ela respirou fundo. Mas amor não é suficiente quando o mundo inteiro está contra a gente. O mundo não está contra a gente. Sua família está. E eles são seu mundo, Rafael. Sempre foram. Você é meu mundo agora. Beatriz sorriu tristemente. Não. Eu sou a pessoa que está fazendo você ter que escolher. E não é justo pedir para alguém escolher entre a família e o amor. Mas eu escolho você. E é exatamente por isso que eu tenho que te deixar ir. O silêncio que se seguiu foi carregado de dor e finitude. Carmen observava da porta, claramente não querendo interferir, mas também não querendo deixar Beatriz sozinha. Então é isso? Perguntou Rafael, a voz embargada. Você vai desistir de nós porque minha família é complicada? Eu não estou desistindo de nós. Eu estou te protegendo de ter que escolher entre duas coisas que você ama. Mas e se eu não quiser ser protegido? E se eu quiser lutar por nós? Beatriz o olhou por um longo momento, memorizando cada detalhe de seu rosto. Então você luta voltando para sua vida, resolvendo as coisas com sua família e encontrando alguém que eles possam aceitar sem investigação. Alguém como a Isadora? Se é isso que vai fazer você feliz. Ela não vai me fazer feliz. Só você me faz feliz. Beatriz removeu o anel de noivado do dedo e o colocou na mesa entre eles. Então você vai ter que aprender a ser feliz sozinho, porque eu não consigo ser feliz sabendo que estou destruindo sua relação com as pessoas que você ama. Rafael olhou para o anel, depois para ela. Isso não é o fim, Beatriz. Eu não vou desistir de nós. Por favor, desista, disse ela baixinho. Por mim, porque não consigo passar por isso de novo. E com essas palavras, ela pegou a bolsa e saiu da biblioteca, deixando Rafael sozinho com Carmen, e com o peso da compreensão de que havia perdido a coisa mais importante de sua vida por causa de uma família que nunca conseguira entender o que realmente importava. Carmen ficou mais alguns minutos com ele, vendo-o pegar o anel da mesa e segurá-lo como se fosse a última conexão com algo precioso que havia perdido. Ela está certa, você sabe, disse Carmen finalmente. Rafael a olhou surpreso. Sua família nunca vai aceitar ela. E ela nunca vai conseguir ser feliz se sentindo como uma intrusa. Carmen pausou. Mas se você realmente a ama, talvez devesse provar que é capaz de protegê-la de verdade, mesmo que isso custe tudo para você. E com essas palavras, Carmen também saiu, deixando Rafael sozinho com o anel e a percepção dolorosa de que pela primeira vez na vida ele teria que escolher entre o que era esperado dele e o que realmente queria. 1 mês. 30 dias que se arrastaram como se fossem anos inteiros, cada minuto carregado de uma dor que Beatriz não sabia que era possível sentir. Setembro havia chegado com suas manhãs frias e a promessa de primavera, mas para ela, o mundo permanecia em um inverno eterno desde que havia devolvido o anel de noivado. A feira de livros havia sido sua salvação e sua tortura ao mesmo tempo. Mergulhar no trabalho de organização do que prometia ser o maior evento cultural de Poços de Caldas, naquele ano, a mantinha ocupada durante o dia, mas as noites eram intermináveis. Era nesses momentos de silêncio que sua mente vagava para Rafael, se perguntando como ele estava, se havia voltado para São Paulo, se já estava reconstruindo a vida que ela havia forçado ele a escolher. Beatriz, você tem certeza de que está bem? Perguntou Dona Conceição, arrumando cuidadosamente os livros na mesa, que seria sua barraca na feira. A senhora havia se tornado não apenas uma aluna, mas uma parceira no projeto da biblioteca, ajudando com tudo que podia. Estou bem, Dona Conceição, mentiu Beatriz, forçando um sorriso, só cansada com toda a organização. Criança, disse a senhora com aquela firmeza carinhosa que só pessoas mais velhas conseguem ter. Você acha que eu não sei reconhecer um coração partido quando vejo um? Beatriz pausou no meio da ação de organizar os folhetos informativos.
Era inútil tentar enganar Dona Conceição. A mulher tinha uma percepção aguçada demais para acreditar em mentiras bem-intencionadas. É complicado, admitiu ela finalmente. O amor sempre é, filha. Mas a questão é se vale a pena lutar por ele, ou se é melhor deixar ir. E como a gente sabe a diferença? Dona Conceição parou o que estava fazendo e olhou para Beatriz com aqueles olhos sábios que haviam visto muita coisa na vida. A gente sabe quando a pessoa que a gente ama está disposta a lutar também. Quando ela não desiste na primeira dificuldade. Mas, Dona Conceição, às vezes a coisa mais amorosa que a gente pode fazer é deixar a pessoa livre para fazer as escolhas certas para ela. E às vezes, replicou a senhora, a coisa mais amorosa é dar para a pessoa a chance de provar que ela escolhe você acima de tudo. Antes que Beatriz pudesse responder, Carmen apareceu correndo em direção a elas, o rosto vermelho de excitação e exercício. Beatriz! Você não vai acreditar no que eu acabei de ver. O que foi, Carmen? Rafael. Ele está na Praça Central com um monte de papéis e acho que tem câmeras de TV também. O coração de Beatriz disparou. Câmeras de TV? É. Tem uma van do jornal local e tudo. Parece que ele está dando algum tipo de entrevista. Dona Conceição e Carmen olharam para Beatriz expectativamente, mas ela estava paralisada. Um mês inteiro sem notícias e agora Rafael estava na cidade dando entrevistas? O que poderia significar aquilo? Vamos ver o que está acontecendo? Sugeriu Carmen. Não, disse Beatriz rapidamente. Não, eu não posso. Bia, Carmen, eu terminei com ele. Se ele está aqui, deve ser por alguma razão que não tem nada a ver comigo. Mas mesmo dizendo aquilo, ela não conseguiu se concentrar no resto da preparação da feira. Cada barulho na rua a fazia pular. Cada pessoa que passava pela biblioteca a deixava tensa, esperando que fosse ele. 3 horas depois, quando o sol já estava se pondo, Rafael apareceu na porta da biblioteca. Ele estava diferente, não fisicamente, embora parecesse ter perdido peso e tivesse olheiras que sugeriam noites mal dormidas. Era algo mais sutil, uma determinação nos ombros, uma firmeza no olhar que ela nunca havia visto antes. Oi, disse ele simplesmente. Oi, ela respondeu, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Posso entrar? Beatriz olhou ao redor da biblioteca. Carmen e Dona Conceição haviam ido embora há pouco, deixando-a sozinha para terminar os últimos preparativos da feira. Acenar positivamente foi uma das coisas mais difíceis que ela já havia feito. Rafael entrou e fechou a porta atrás de si. Por um momento, eles ficaram apenas se olhando, 2 pessoas que haviam compartilhado tanto e agora pareciam estranhas uma para a outra. Como você está? Perguntou ele. Bem, ocupada com a feira. Ela gesticulou vagamente para as caixas e papéis espalhados. Ouvi dizer que você deu uma entrevista hoje. Dei, para anunciar a criação da Fundação Beatriz Santos. O nome a atingiu como um raio. Como é que é? Rafael se aproximou dela devagar, como se estivesse lidando com um animal assustado. Nos últimos 30 dias, eu fiz algumas mudanças na minha vida. Mudanças que eu deveria ter feito há muito tempo. Que mudanças? Primeiro, demiti todos os detetives que minha família havia contratado para investigar você, e deixei muito claro para eles que se algum dia soubesse de qualquer nova tentativa de investigação, eu cortaria todos os laços familiares definitivamente. Beatriz sentiu as pernas ficarem fracas. Rafael. Segundo, ele continuou, renunciei oficialmente a qualquer herança ou participação nos negócios da família Santos. Não quero mais nada que venha com a condição de que eles possam interferir na minha vida pessoal. Você fez o quê? Terceiro, criei uma fundação independente com o dinheiro que já era legalmente meu. Uma fundação que vai construir e manter bibliotecas comunitárias em cidades do interior. A primeira biblioteca será aqui em Poços de Caldas e será administrada por você, se você aceitar. Beatriz se apoiou na mesa, tentando processar tudo o que ele estava dizendo. Rafael, você não pode ter aberto mão da sua família por minha causa. Eu não abri mão da minha família por sua causa, disse ele, se aproximando mais. Eu escolhi uma nova família. Uma família que construo com pessoas que realmente me amam pelo que sou, não pelo que possuo.
E se você se arrepender? E se... Beatriz, Rafael a interrompeu gentilmente. Você me perguntou uma vez se o homem por quem você se apaixonou era real. Nos últimos 30 dias, eu finalmente descobri quem esse homem realmente é. E ele é alguém que prefere viver modestamente com a mulher que ama do que ricamente cercado de pessoas que só se importam com seu dinheiro. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dela. Rafael, eu sei que te magoei. Sei que quebrei sua confiança ao deixar minha família te investigar. Mas eu estava aprendendo a ser corajoso. E você me ensinou que verdadeira coragem é proteger quem a gente ama, mesmo que isso custe tudo. Você não tinha que fazer isso. Eu tinha sim, porque você estava certa. Eu nunca poderia te pedir para viver se sentindo como uma intrusa. Nunca poderia te pedir para aceitar ser tratada como uma ameaça. Ele tomou as mãos dela entre as suas. Então, eu eliminei a ameaça. A ameaça era sua família, Rafael. Eles são parte de você. Não, eles eram parte de quem eu achava que deveria ser. Você é parte de quem eu realmente sou. Beatriz chorava abertamente agora, anos de dor e medo finalmente encontrando uma saída. E se não der certo? E se a fundação falir? E se você precisar do dinheiro da sua família? Então a gente vai viver do que eu ganhar trabalhando e do seu salário de bibliotecária. Vai ser mais do que suficiente. Ele sorriu. Porque a única riqueza que eu realmente quero é acordar todos os dias ao seu lado. Por um longo momento, eles ficaram apenas se olhando, duas pessoas que haviam passado por tanto para chegar até ali. Rafael? Sim? Eu tenho que te contar uma coisa. Algo no tom dela o fez ficar alerta. O que é? Beatriz respirou fundo, reunindo coragem para as palavras que mudaria tudo mais uma vez. Eu estou grávida. O mundo parou. Rafael a olhou como se tivesse certeza de ter ouvido errado. Você está o quê? Grávida, de 2 meses. Do nosso último encontro antes de... Ela gesticulou vagamente. Antes de eu terminar tudo. Rafael ficou em silêncio por tanto tempo que Beatriz começou a se preocupar. Quando ele finalmente falou, sua voz estava embargada. Um bebê? Nosso bebê? Sim. Então ele fez algo que ela não estava esperando. Ajoelhou-se diante dela e beijou sua barriga ainda plana, como se estivesse cumprimentando a criança que crescia ali. Oi, pequeno, sussurrou ele. Seu papai fez algumas besteiras, mas prometo que vou passar o resto da vida tentando ser digno de vocês dois. Beatriz passou as mãos pelos cabelos dele, sentindo como se estivesse em um sonho. Rafael, levanta. Ele obedeceu, mas manteve as mãos delicadamente na barriga dela. Casa comigo, disse ele simplesmente. Rafael, casa comigo agora, hoje, amanhã. Não importa quando, mas casa comigo. Não porque você está grávida, mas porque eu não consigo imaginar uma vida sem você. Beatriz o olhou nos olhos e viu tudo que sempre havia querido ver. Amor incondicional, compromisso verdadeiro e a coragem de escolher o coração acima de qualquer outra coisa. Sim, disse ela, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, eu caso com você. 6 semanas depois, eles se casaram na mesma igreja onde havia acontecido a festa de São João. Foi uma cerimônia simples, com apenas as pessoas mais importantes de suas vidas. Dona Conceição foi a madrinha de Beatriz, e o padre que havia abençoado seu noivado os uniu oficialmente em matrimônio. Beatriz usou um vestido simples que havia comprado na loja local, e Rafael vestiu um terno que, embora elegante, não tinha nada da ostentação de suas roupas antigas. Mas ambos irradiavam uma felicidade que contagiou todos os presentes. A festa foi na biblioteca, entre os livros que os havia unido desde o primeiro dia. Carmen fez o bolo, Dona Conceição organizou as decorações e toda a comunidade se juntou para celebrar o amor que havia superado tantos obstáculos. 1 ano depois, exatamente na data de seu primeiro encontro naquela noite fria de junho, eles inauguraram a primeira biblioteca da Fundação Beatriz Santos. O prédio novo e aconchegante havia sido construído no terreno ao lado da antiga biblioteca e prometia atender não apenas Poços de Caldas, mas toda a região. Beatriz, agora mãe de uma linda menina chamada Esperança, cortou a fita inaugural,
enquanto Rafael a segurava no colo, os três formando uma família que parecia ter sido desenhada pelo próprio destino. Não consigo acreditar que conseguimos, disse Beatriz, olhando para as centenas de pessoas que haviam comparecido à inauguração. Eu sempre soube que conseguiríamos, respondeu Rafael beijando a testa da esposa. Foi nesse momento que Carmen se aproximou com um envelope oficial. Beatriz, isso chegou para você hoje. É de um escritório de advocacia de Belo Horizonte. Com o coração batendo forte, Beatriz abriu o envelope. Rafael leu junto com ela, e ambos ficaram em silêncio por um longo momento. O que é? Perguntou Carmen, impaciente. Lembra da minha tia Helena, que morreu quando eu era criança? Disse Beatriz, ainda olhando o papel com incredulidade. A irmã da sua mãe que morava sozinha e nunca se casou? Essa mesma. Aparentemente ela deixou um testamento, uma herança. De quanto? Perguntou Carmen. Beatriz olhou para Rafael depois de volta para o papel. 200 mil reais. E uma propriedade rural no interior de Minas. Carmen deu um grito de alegria. Meu Deus, Beatriz! Vocês são ricos. Não somos ricos, disse Rafael sorrindo. Somos abençoados, mas não pelo dinheiro. Ele olhou para Beatriz segurando esperança, depois para a biblioteca cheia de gente feliz, depois para as bandeirinhas coloridas que ainda decoravam a praça desde a última festa junina. Somos abençoados porque descobrimos que a verdadeira riqueza é fazer a diferença na vida das pessoas que amamos. Beatriz se inclinou para beijá-lo, sentindo uma gratidão profunda pelo caminho tortuoso que os havia levado até ali. Tinham amor, tinham uma família, tinham um propósito conjunto. E agora, tinham os recursos para sonhar ainda maior. Para onde vamos agora? Perguntou ela. Para onde nossos corações nos levarem, respondeu ele. Juntos. E enquanto o sol se punha sobre Poços de Caldas, pintando o céu de tons dourados que pareciam abençoar aquele momento perfeito, Beatriz soube que sua história havia encontrado o final mais lindo que poderia imaginar. Não porque tinha sido fácil, mas porque tinha sido verdadeira. Porque o amor havia vencido o medo, a coragem havia vencido as convenções. E duas pessoas de mundos diferentes haviam descoberto que no final só existe um mundo que importa. Aquele que construímos com as pessoas que escolhemos amar. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Beatriz e Rafael tenha tocado seus corações tanto quanto tocou o nosso. Para continuar esta jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes que exploram o poder transformador do amor verdadeiro. Vocês podem encontrá-la clicando aqui ao lado. Se esta história os emocionou, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos narrativas únicas que mostram como o destino pode surpreender quando menos esperamos. Não percam nossos próximos conteúdos e nos contem nos comentários. Vocês acreditam que o amor pode superar qualquer obstáculo? Estamos ansiosos para ler suas histórias e opiniões.